Para o Nubank Park agora, empate em 0-0, o Internacional passou dessa sequência terrível que teria, né, com o Flamengo, com 2 jogos na Copa do Brasil contra o Corinthians, e agora Palmeiras se classificou na Copa do Brasil e 2 empates contra líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vou começar contigo, Zinho, o que você achou do jogo? O Palmeiras tentou, mas não conseguiu abrir o placar contra o Inter, que mostrou mais uma vez solidez defensiva, amigo. Tem sido muito a filosofia, né? O jeito de jogar do Inter, agora do Pesolano. Entendeu que a fase não era boa, então ele compactou o time, fortaleceu a defesa, joga bem próximo às linhas, né? Às vezes não faz nem muita marcação com linha alta, baixa ali para não dar chance para o adversário, né? E tem obtido sucesso. Ele, né, não é brilhante, mas o resultado começa a aparecer, pelo menos assim, classifica na Copa do Brasil, passa pelo Corinthians, né, que sempre chega, que é atual campeão da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro ele pega as 2 potências e não perde, e esse jogo era fora de casa, né? Então é o Palmeiras que poupou o seu time no meio de semana. Quase que todo o time é poupado. Alguns jogadores entram no segundo tempo. O Abel mesclou muito do time B com o time C. E aí usou 2, 3 do time A no meio de semana. Hoje ele entra aí, assim mesmo deixou o Flávio Lopes no banco no início, depois entra no jogo, coloca o que tem dentro do jogo, que tem de melhor, tenta de todas as maneiras, mas não foi um grande jogo. Assim, a parte técnica, ofensiva, de criação, a criatividade não foi a melhor. O Palmeiras propõe um pouco mais o jogo, mas não é o suficiente. Tem algumas chances. Essa daí acho que o Vitor Roque estava impedido, né? Acho que estava impedido, na minha opinião, mas nem precisou. Finaliza fraquinho. Achei muito pouco, né? Pelo potencial, pelo lado do Palmeiras, né? O potencial que o Palmeiras tem, o time que tem, a vantagem que tem no campeonato, não foi um grande jogo do Palmeiras se impondo dentro de casa, né, como líder do campeonato. O Inter na dele, marcou muito e tentou, numa transição ofensiva, naqueles contra-ataques, famosos contra-ataques, criar suas oportunidades. Teve algumas, o Carlos Miguel fez algumas defesas. O jogo, dentro do que cada time tem, acho que o Palmeiras deixou mais a desejar, porque jogava em casa e tem um elenco muito melhor e mais descansado. O Internacional vem da decisão mesmo. O Palmeiras já tinha uma vantagem muito grande contra o Fortaleza. Por isso que eu disse, né? Poupou o time, descansou o time. E eu esperava mais do Palmeiras jogando em casa. Quem comemora também é o Flamengo, né? Que olha para esse resultado e fala, opa, posso encostar. Mas e aí, Jailson? Essa foi uma grande chance, né? O meu xará de sobrenome, o Alan, pega ali 2 vezes e o Maripã acaba tirando em cima da linha. Foi a grande chance que o Palmeiras teve no jogo, né? A gente até falava aqui no nosso grupo do Equipe F, o Flávio Lopes, mais uma vez, começando no banco de reservas, né? O Zinho, eu acho que ele vai ser titular contra o Cerro Porteño, Jailson. Tô de acordo, até porque na teoria, né? Na teoria não, a dupla titular no ataque é o Flávio Lopes e o Vitor Roque, né? O Vitor Roque, tudo bem, teve essa questão aí. Tá fisicamente muito abaixo. Fisicamente abaixo, sim, bem, dá pra ver, né? Bem nítido como ele tá mais lento. Tomada de decisão, arrancada, enfim, situações características do jogo do Vitor Roque. O Flávio Lopes ainda nessa questão do retorno da Copa do Mundo. Sinceramente, eu achava até que ele fosse ser utilizado já, né, de cara hoje, mas o Abel entendeu a dupla de ataque, tentou aí poupar já pensando também na Libertadores, né? Alguns times envolvidos nas competições sul-americanas já fizeram isso nesse final de semana, né? O Cruzeiro fez isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Esse chute do Tigrinho realmente foi muito fraco. Ele ficou na dúvida, cara. Ele viu ali a oportunidade de dar um lençol no Maripã, que deu o carrinho para depois tentar finalizar, e ele não fez nenhuma coisa nem outra. É que nem quando o jogador vai fazer um cruzamento, ele faz um chutamento, que ele não faz nenhuma coisa nem outra, nem cruza nem chuta. Para mim foi... Essa é outra grande chance do Inter no final, Sim, né? Exatamente. Aí ficou a dúvida de tentar uma finalização por cobertura ou não. A cobertura acabou chegando, ele chutou ali, finalizou em cima do marcador. Mas aqui eu queria parabenizar o Pesolano, cara. Porque não tem como falar que o Pesolano não tentou. Nos últimos jogos do Inter, esse pós-Copa, porque era uma sequência muito difícil. Como você falou logo na abertura, Flamengo, Corinthians 2 vezes e Palmeiras.
O Pesolano, ele já colocou o Bernabé de lateral esquerdo, de meia esquerda, de ponta esquerda. Hoje, em um determinado momento, o Bernabé de ponta direita. O Alan Patrick jogando de meia, jogando de segundo volante. Agora, ele tenta com o Alan Patrick de falso 9, né, de 9 de referência, para justamente ter jogadores de marcação e proteger o Alan Patrick. Já botou o Alan Patrick de segundo atacante no 4-4-2. Foi 5-3-2 com o Bernabé de ponta. Foi um Bernabé de lateral esquerdo, num 4-4-2, 4-2-3-1, Bernabé de ponta. Então, assim, olha quantas formações eu já falei. O Pesolano está tentando. Ele tentou, basicamente, o ano todo fazer o quê? Bernabé, que era o melhor jogador dele. Tirar o melhor desse cara e ter o talento do Alan Patrick. Só que ele estava tendo dificuldade, porque primeiro que tu não tem tempo para treinar. Essa que é a realidade. E com o Alan Patrick, ele tinha dificuldade na recomposição defensiva. O que ele arrumou agora, nesses últimos jogos, nessa sequência? Um 3-4-2-1. Ele bota uma linha de 3 zagueiros, bota o Matheus Bahia para proteger o Bernabé pelo lado esquerdo, 2 volantes, e ele ali coloca o Alan Patrick como falso 9 para quê? Olha, Alan Patrick, tu tá de falso 9 ali, você não precisa voltar para marcar. Quando tiver sem a bola, você fica lá na referência do ataque, não precisa. Todo mundo vai descer para marcar para você. Quando tiver a posse da bola, você tem liberdade para se movimentar e aí ele consegue ativar jogadores de velocidade, Bernabé e Carboneiro. Então, para mim, tem sido interessante, pelo menos o que o Pesolano está tentando fazer. Sim. Não tem como falar que ele não tentou. Não, e a gente fala 2 empates no Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Palmeiras, que também tiraram o Inter da zona do rebaixamento, né? Em termos de pontuação também foi importante. Claro, não precisa nem falar, né? Empatar com o Palmeiras fora de casa é um grande resultado para o Internacional, mas em termos de pontuação também foi legal para respirar fora da zona de rebaixamento. Mas e o líder, hein? Vamos dar uma olhada primeiro nas estatísticas e depois neste Palmeiras pós-Copa do Mundo. Vamos colocar, por favor, seu Pedro Ferrari, companheiros da nossa nave espacial, as estatísticas, primeiro do jogo, para a gente entender os números dessa partida. 0-0 no Nubank Park. Vai ser difícil para eu lembrar esse nome. Todos nós. Regulando. Até o torcedor do Palmeiras, né? Mas vai porque é o nome oficial agora. Então, o Palmeiras com 62%, o Inter com 38% de posse de bola, 22 finalizações contra 9. Tudo vantagem palmeirense, também finalizações no alvo 3-2, grande chance 5-0. Gols esperados 1-19, 0-24. 0-24, só eu olhando os melhores momentos, eu achava que era um pouco mais. Ações na área rival 28 contra 6. E esse Palmeiras pós-Copa? Tá devendo? 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com um aproveitamento de 55%. 13 gols marcados e 6 sofridos, então 0-0 com o Colorado. Uma das derrotas contra o Fortaleza, que significou classificação na Copa do Brasil, né? Ô Bruno, eu acho que esse resultado decepciona o torcedor, né? Pro Palmeirense ficar preocupado com a continuação da temporada ou não? Porque a pontuação ainda é folgada, né? Mesmo que o Flamengo vença, ainda temos 6 pontos de diferença com um jogo a mais, é verdade. Em relação à continuidade da temporada, o Palmeiras vai brigar pelos títulos. O brasileiro, e acho com boa chance de conquista pela margem que ele tem ainda em relação ao Flamengo, isso pode ser descontado já nessa rodada. Em relação a mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, ele é sempre uma grande força, por mais que vá decidir contra o Cerro Porteño jogando fora de casa e ter feito uma campanha irregular justamente na fase de grupos. Mas o time do Abel Ferreira tem feito um pós-Copa complicado, sem grande brilho, teve vitórias boas e interessantes contra Curitiba fora de casa, aquele jogo contra o Vitória recheado de polêmica de arbitragem, muito condicionado pela expulsão dos jogadores da equipe baiana. Essa vitória no confronto contra o Fortaleza, mas hoje foi mais um jogo ruim do Palmeiras, né? Assim como já tinha sido diante do Atlético Mineiro, quando foi derrotado, jogando diante da própria torcida. Então, uma equipe que tem agora tentado se entender com uma plataforma com 3 zagueiros. O Abel já tem batido muito nessa tecla, né? Sobre uma tentativa de organizar o time a partir disso, liberdade para o Alan pela direita, dando justamente essa poupada em jogadores de frente que ele não tem condição, no entendimento dele e da comissão, de utilizar por 90 minutos na formação inicial. Não pode jogar com Vitor Roque, não pode jogar com Flaco, não tem Paulinho, enfim. Então ele mapeia o elenco dele e tenta colocar o que ele tem de melhor nesse instante. Mas tem sido um desempenho muito aquém. Do lado do Internacional, que o Jailson falou, rapidamente, acho que esse conservadorismo do Pesolano é o que era possível para esse instante. Mas para o Colorado sonhar
com algo melhor no Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, num bom sorteio de Copa do Brasil, vai precisar jogar mais. Com a bola, o time produz muito pouco até aqui. O grande jogo do Palmeiras talvez tenha sido o primeiro contra o Fortaleza, né, na Copa do Brasil. E contra o Coritiba foi um bom jogo também, né? Com a volta dos paraguaios. Ô Zinho, você estava falando que para você o Flaco é titular, né? Porque os paraguaios, tô incluindo o Maurício nessa lista aí, o pessoal da Copa do Mundo, né? É o neo-paraguaio, o Maurício, e o Sousa. Eles, na sua visão, o Flaco continua titular, é isso, Zinho? Muito titular, muito titular. Eu estou pensando assim, antes da Copa do Mundo, o Flaco Lopes era o quê? Ele não era titular? Sim. Claro. Ele era titular e um dos melhores do time. Aí o cara vai para a Copa do Mundo, o prêmio é ele voltar e ser reserva do time? Não tem lógica isso. Agora, eu entendo o Abel, ele gosta de privilegiar muito o elenco. Então, o Flaco foi o que voltou mais tarde. A Argentina foi a final da competição, ele teve o período de férias. Aí eu entendo, ele voltou depois, foi treinando, foi entrando, está entrando aos poucos. Mas eu não enxergo o time... Se amanhã fosse a decisão da Libertadores, o Flaco Lopes seria banco de reserva? Ele começaria no banco? Não acredito. Não. Eu acho que seria titular. O Vitor Roque, a minha discussão é por causa da parte física dele. Não é nem parte física, é ritmo de jogo. Você vê até que naquela finalização ele não sabia se chutava, se o juiz ia dar impedimento, se ele ia dar um lençol, se ele ia driblar. É o ritmo de jogo mesmo, né? Que ele vai adquirindo aos poucos. Eu até entendo. O Vitor Roque está no banco, vai entrando aos poucos, porque ele está jogando com o ala pela direita, com o Arias pela esquerda. E aí eu enxergo que no lugar do Sousa não, na posição que o Flaco Lopes sempre jogou, ele não joga como um centroavante de referência, ele sempre joga com dois atacantes por dentro, né? Porque o Arias volta de um lado, o Alan volta do outro para marcar, se junta a Marlon e a Andreas Pereira na marcação, e aí ele tem dois atacantes por dentro. Era o Vitor Roque e o Flaco Lopes antes da Copa do Mundo. O Vitor Roque se machucou, jogou o Sousa muitas vezes, aí ele pode ter a opção do Maurício, tem várias opções ele no time, mas eu enxergo o Flaco Lopes como um jogador que não vai me surpreender e para mim eu acho que não tem nem lógica no jogo da Libertadores o Flaco Lopes não começar como titular. Quarta-feira, 7h esse jogo. Ô Jailson, mas tá decepcionando o Palmeiras? Então, sabe qual foi a primeira anotação aqui que já me surpreendeu? A Copa acabou de acabar, o Palmeiras já tem 6 jogos. Foi a primeira anotação que eu fiz aqui. Acabou a Copa agora. Já tem 6 jogos para a gente discutir em cima do Palmeiras. Mas acho alguns enfrentamentos, né? Teve o jogo lá discutível do Vitória, o jogo contra o Atlético Mineiro. Para mim, o Palmeiras acaba perdendo por conta das falhas do Carlos Miguel, sinceramente. E também a questão para mim é que eu tô com o Bruno Palmeiras, o Abel Ferreira meio que está preparando esse time para jogar com 3 zagueiros, que é um sistema que ele gosta de jogar. Já deixo isso bem claro. Mas aí as coisas ainda vão demorando um certo tempo, né? Tudo bem, o torcedor quer que aconteça ali de forma imediata, é óbvio. Até porque o Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro com a folga, está na Copa do Brasil, está na Libertadores. Então, o torcedor, a expectativa é, não, já tem que começar as coisas a darem certo automaticamente. Só que existe uma mudança de sistema e o Abel... O Vitor Roque, ele precisa melhorar a tomada de decisão dele. Ele perdeu um gol que não costuma perder hoje. Falta o repertório. Ele perdeu um gol que não costuma perder hoje. Ele precisa melhorar a tomada de decisão dele. Tá bem pedido, não só a eu não sei se ele... mas o penúltimo passe dele. O que ele tem? Porque ele deu um chutinho assim. Ele deu um passe pro goleiro. Pode soltar uma patada ali. Né? Fiquei confuso aqui na opinião de vocês. O Palmeiras não tem ou tá em falta o repertório? Então... Não, pra mim o Palmeiras... Eu acho que tem. Eu acho que tem. O Palmeiras tem e tem material para isso. Nós já vimos o Palmeiras fazer bons jogos. Por exemplo, para mim, o melhor jogo pós-Copa do Palmeiras foi Coritiba e Palmeiras. Que é o primeiro. Esse campo molhado, o Palmeiras foi jogar lá e jogou muito bem, por dentro, por fora. Teve oportunidade de fazer gol, ganhou o jogo, mas assim, o leque de possibilidades. Agora,
Esse Palmeiras lembra muito o Palmeiras que a gente já vê de muito tempo. Palmeiras de uma nota só, bola longa, pela lateral, bola na área, tentar ver o que acontece. Esse Palmeiras de hoje lembrou o Palmeiras sem inspiração da reta final do ano passado. O próprio Abel falou isso. A bola na área. O próprio Abel falou isso. Foi um Palmeiras sem inspiração. A culpa é de quem? Se foi sem inspiração, a culpa é dele, pô. Ele tem que entender, o Palmeiras sem inspiração, então tem que inspirar os caras. Tem que fazer melhor, sabe? Porque infelizmente... e eu vou ser xingado muito pelo torcedor do Palmeiras, mas como é que você pode falar mal do Palmeiras? Não tô falando mal do Palmeiras, cara. Assim, eu sou um cara que elogio demais. Mas na hora de criticar, eu preciso criticar também. Porque senão fica uma situação, ele não critica o Palmeiras, vai criticar o Flamengo, não, eu critico qualquer um que de repente mereça ser criticado. Mas, nesse caso, tá problemático o pós-Copa do Palmeiras. Não, merece ser criticado, tá feio. Tá feio? Tá feio. Concordo. Para esse Palmeiras tá feio. E assim, vai pegar agora o Cerro, que empatou com o Palmeiras jogando em casa e ganhou do Palmeiras fora. Até penso, com todo respeito ao Cerro... Joga em casa, né? Primeiro é aqui. Primeiro jogo em casa, que o Palmeiras vai passar, não vai repetir os erros que teve na fase de grupo, que ficou em segundo, para o Cerro, que ficou em primeiro. Mas o Palmeiras precisa melhorar. Mas é traiçoeiro. Precisa jogo melhorar. duro, cara. Eram 10 pontos há pouco tempo atrás. Hoje, o Flamengo vencendo o jogo... E o Flamengo tá numa crescente. Gente, os dois últimos jogos em casa de Brasileiro, o Palmeiras perdeu do Galo. Quanto tempo não perdi em casa no Brasileiro? Há muito tempo. Sim. Mas tem repertório. Não, eu acho que o ponto positivo, o olhar pra frente, é que o Palmeiras tem repertório. Tem repertório é uma coisa. A cobrança que a gente faz ao Flamengo, ela tem que ser do mesmo tamanho pro Palmeiras. Exatamente, perfeito. Do mesmo tamanho. Perfeito. Ter repertório o Palmeiras investe, o elenco que o Palmeiras a mesma coisa o Palmeiras faz. A mesma coisa que o Flamengo. Assim, investe, tem time bom, tem elenco bom. Poderia ter trago o Danilo, não trouxe, mas o elenco continua sendo bom. Eles poderiam ter vendido agora o Alan por 40, 50 milhões, não venderam, porque é a equipe que... Então, eles podem segurar também. Tem poderio financeiro. Agora, vamos lá. Se você pega esse Palmeiras de agora, tem repertório? Tem. Repertório. Mas tem que colocar em prática o repertório. O repertório está onde? Eu já vi. Exatamente. Eu queria falar do pós-Copa do Palmeiras. De fato, primeiro jogo, Curitiba, jogou super bem fora de casa. Né? Eu vou descartar os jogos com o Fortaleza, que o Fortaleza já anunciou que ele não queria jogar. Mas o primeiro jogo contra o Fortaleza... O jogo no segundo tempo o Palmeiras foi bem, né? Porque o primeiro tempo o Fortaleza teve a oportunidade de fazer gol. Aí. E o segundo jogo, tudo bem. O segundo jogo deu a oportunidade para o moleque. Exatamente. Pegar o brasileiro. Então, Curitiba fora de casa. Eu vou descartar também o jogo com o Vitória, com 2 a mais, né? É um jogo atípico. Perdeu do Galo em casa e hoje empatou com o Inter. Não é um bom desempenho para você visar agora um mata-mata. O time vai ter que jogar mais contra o Cerro Porteño do que fez nesse pós-Copa inteiro. Você vê que os dois times que a gente mais cobra, Flamengo e Palmeiras, que tiveram dificuldade nessa retomada, foram os jogadores que mais... os dois times que mais perderam jogadores para a Copa. Se a gente for pensar nesse aspecto, a pré-temporada, que era tão importante para todo mundo, tanto Abel quanto o Leonardo Jardim, eles ficaram mais prejudicados em relação a outros treinadores. Porque o Palmeiras teve vários jogadores em Copa do Mundo e depois tem que voltar para ter férias, da mesma forma que o Flamengo teve, como eu falei logo no iniciozinho aqui do programa. Acho que a Copa, ela cobra de todo mundo, por causa de ser uma nova temporada. E acho que de Flamengo e Palmeiras ela cobra mais porque esses times cederam mais jogadores. O Leonardo Jardim falou sobre isso ali. O exemplo é o Flaco Lopes, que não é titular. Então, exato. O próprio Leonardo Jardim falou ali, lembra que ele falou assim, quem entende de futebol, quem entende, você sabe que não é a mesma coisa o cara voltar e jogar e entrar e já ter performance, entendeu? Em cima disso, Flaco Lopes, que você citou, voltando aos poucos, Vitor Roque voltando de lesão, Paulinho, que parecia que ia voltar bem, se machuca de novo, então... vai tendo que fazer algumas mudanças. O Maurício e o Sousa estavam jogando bem e fazendo gol. Os foram a Copa. Felipe Anderson poderia... Eu também começaria, eu teria dado a oportunidade mais cedo para o Felipe Anderson. Quando o Felipe Anderson entra, ele troca o Arias de lugar, troca o Arias de posição e o Arias faz assim, sabe? Então, assim, a mexida também, para mim, não foram mexidas certas. Hoje? Sabe, hoje. Para mim, não foram mexidas certas, sabe? Eu teria colocado, de fato, para um jogo como esse, teria colocado o Flaco e o Vitor Roque de cara. Até pensando no jogo já de mata-mata de Libertadores. Você já dá a oportunidade para os caras, aí depois consegue matar o jogo, tudo bem. Aí beleza, tira no segundo tempo se for o caso. Até porque você não jogou contra qualquer equipe, gente.
A gente tá jogando, o Palmeiras jogou contra o Inter de Porto Alegre, é um gigante do nosso continente também. Pode estar numa situação, momento. E vinha com a motivação aqui em cima, depois da Exatamente, classificação, né? Exatamente. E desgaste, né? Exatamente. Cessado, mas motivado, né? Mas assim, brigando pelo título, você joga em casa contra o Galo, perde, e depois contra o Inter empata, é muito ruim. É isso aí. É muito ruim. E o Abel citou o Vitor Roque e Flaco, essa longa parada para a Copa podia ter dado a esperança de que você recuperar os seus dois principais, ou dois dos principais atacantes. E não aconteceu. Mas o Flaco estava na Copa. Não, desculpa. Ele está falando Paulinho e Vitor Roque. Perdão. Paulinho e Vitor Roque. Flaco, Assim, veio a Copa, acabou a Copa, e os dois ainda estão com dificuldade para ter sequência, cara. Mais Então, o mas- Paulinho, né? Mas o Paulinho, Aí você traz pro Foi entrar lado na do reta maior final do rival. jogo. O Léo Ortiz também ficou o período todo da Copa machucado, só voltou hoje a ser titular. Arrascaeta demorou. O Arrascaeta que estava machucado, o Paquetá que está mais... Então, esses dois times, eles estão sofrendo mais do que os outros. Proporcionalmente, a obrigação dos dois de jogar bem, a proporção da cobrança tem que ser a mesma, mas a gente também tem que entender que esses dois times foram os mais prejudicados na Copa do Mundo. É que nesse caso, vamos lá, Diga. a crítica, nós entendemos. Mas nós não estamos criticando o jogador. Não, entendi que tudo foi que mal. você falou. A nossa Entendi o que crítica você falou. a nossa crítica é, independente de quem jogue, Tem que jogar melhor. tem que jogar melhor. É isso, eu tem também que acho. ter o leque de Repertório, porque tem um grande elenco, porque tem opção. É isso. Porque exatamente. Tem que ter repertório. Joga o time titular ou não, é sempre a mesma nota. Então, assim, eu queria ver um Palmeiras com mais repertório. E tem repertório. Porque a gente fala de os melhores elencos, né? Exatamente. E é nessa hora que a gente Não, mas de repente ou a eles, resposta nesse do caso, Palmeiras provarem pode ser que tem os quarta-feira. melhores elencos. Não, show. De repente, a resposta que o Flamengo deu hoje, a do Palmeiras pode ser quarta. Na quinta-feira no Seleção foi que elogiar pra caramba. Aí, ó, isso aí que a gente tava pedindo, esse Porque repertório. não por coincidência, Flamengo e Palmeiras fizeram 2 jogos ruins contra times que não estão... O mesmo Flamengo não... o Inter merecia ter ganho o jogo no Beira-Rio do Flamengo. O Flamengo achou um gol no segundo tempo, não jogou bem. Hoje o mesmo Inter parou o Palmeiras em São Paulo. Você mesmo criticou a atuação do Flamengo contra o São Paulo, que foi paupérrima. Paupérrima. Como foi a do Palmeiras contra o Atlético Mineiro no mesmo domingo. Sim. Então, você vê, os times... o que saltou aos olhos hoje, a diferença entre os dois, foi a vitória do Flamengo sobre o Vitória, que chamou a atenção principalmente pelo primeiro tempo. Mas eu acho que também tem muito a ver com a condição física do Vitória, que estava muito baixa hoje. Pode ser? Agora, a gente precisa esperar um pouco mais. Mas acho que, de fato, a gente tem que cobrar na mesma intensidade de Flamengo e Palmeiras. Porque assim, quando perdeu do Galo, eu tava aqui no fechamento, a gente amenizou bastante. Pô, um acidente, um frangaço do Carlos Miguel, um jogo fora da curva. Vendo o jogo de hoje, não foi tão fora da curva assim, foi muito parecida, inclusive, a atuação do Palmeiras hoje contra o Galo. Sem Parecida. parcial, não tem jeito. Tanto para um como para outro. Se a gente critica da mesma proporção o Flamengo, tem que ser o Palmeiras também e qualquer outro time que seja. Cruzeiro, pelos investimentos, tem que jogar bem. Principalmente essas 3 equipes, pelo investimento. O Palmeiras empacado, assim, com dificuldade para jogar, com dificuldade para furar a marcação de times mais fracos, em casa, né? Vamos ver a explicação do Abel Ferreira hoje, depois do empate com o Internacional. Parece que quem estava com um dia a menos de descanso fomos nós. Achei, sinceramente, e vou-te dizer porquê. Acho que na primeira parte demos muito tempo e espaço ao nosso adversário e por uma razão muito simples. O Alá Patrick, que não é um centroavante, é um falso 9, que era quase como um terceiro médio ou quarto médio, e com os 2 pontas, se quiseres, sendo que um deles é lateral, que o adversário improvisou na frente só para ir ao ataque à profundidade. Portanto, no primeiro espaço, no primeiro tempo, resumidamente, demos muito tempo e muito espaço ao nosso adversário para ter bola. Portanto, a primeira parte foi 50-50. E foi por essa razão, porque o Alá Patrick baixava, os nossos médios ficavam na dúvida se andavam uma casa para trás ou andavam uma casa para a frente, e essa dúvida fez com que o adversário tivesse mais bola, sem criar oportunidades em termos de ataque organizado, e as oportunidades que criaram na primeira parte, as finalizações, foi mais por perdas de bola nossa que não as devemos perder. Dou-te só 2 exemplos para que tu fiques elucidado do que foi a nossa falta de inspiração hoje. O primeiro lance em que o Arias pede bola e dá transição e remate para o nosso adversário, e esta última jogada que o nosso adversário, eu não digo que podia ter finalizado porque o Barbosa recuperou muito bem nesta situação da falha dos nossos 2 jogadores, que perdemos bola,
e o nosso goleiro conseguiu recolher muito bem e o Murilo fez muito bem a dobra. Esses 2 lances são clarividentes daquilo que foi da nossa falta de inspiração ou da quantidade de erros que nós tivemos no passe. A segunda, nós já temos que estar habituados. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, aqui ao Allianz Parque, os nossos torcedores que se preparem para isto. Defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso, que foi como ganhou aqui o Atlético Mineiro hoje. Acabamos por empatar o jogo, mas tenho que dizer que faltou-nos, na segunda parte, faltou-nos inspiração para o melhor cruzamento, para o melhor passe, para o melhor 2 contra 1, para a melhor finalização, para o melhor domínio e rematar no golo. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo do que qualquer um jogador desta equipa pode fazer. Começando dos 3 da frente, pelos 2 volantes, pelos 2 homens de fora, os 2 laterais. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo. A única coisa positiva na segunda parte que eu encontro nisto foi que não deixámos o adversário o tempo e espaço que demos na primeira parte, em função daquilo que foi a correção de marcar o jogador que baixava para criar o quarto médio.